Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre hidrostática, lembrando que nós já vimos densidade, massa específica, nós já vimos pressão mecânica, pressão hidrostática, pressão atmosférica. Nós vamos ver agora algumas aplicações de tudo isso, tá certo? A primeira aplicação é o princípio de Pascal. Bom, onde é que está presente no nosso dia a dia o princípio de Pascal? Bom, ele está presente num elevador hidráulico, tá certo? Não necessariamente um desse tamanho, mas, por exemplo, um pequeno macaco hidráulico que você usa para levantar um carro para trocar uma roda, já está presente essa mesma estrutura lá, tá? Todos os carros, eles usam esse mesmo sistema para poder fazer com que, ao pisar no pedal do freio, tá? Você vai fazer uma força pequena comparada com aquela que vai efetivamente, né, promover a parada do carro. Então quer dizer que, por exemplo, você faz aqui uma força relativamente baixa quando comparada com aquela que vai aparecer lá nos discos de freio do carro, né? Então são situações cotidianas que a gente usa isso e muitas vezes nem sabe. Bom, mas qual é a ideia que está por detrás do princípio de Pascal? A ideia do princípio de Pascal é o seguinte: a pressão que eu adicionar, por exemplo, aqui no lado 1, vamos lembrar que esse fluido está fechado aqui e esse êmbolo pode subir e descer, mas o fluido não pode vazar aqui pelos lados. Qualquer pressão que eu adicionar aqui ou aqui vai ter que aparecer do outro lado. E essa pressão que eu adiciono de um lado é exatamente igual à pressão que eu adiciono do outro. Ou seja, se pressão é força sobre área, então a força 1 sobre área 1 tem que ser exatamente igual à força 2 sobre área 2. Então, por exemplo, a área 1 é maior do que a área 2. Para manter a proporção, a força 1 também tem que ser maior do que a força 2, tá certo? Então, essa equação aqui, força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2, é ela que vai aparecer no nosso princípio de Pascal. Então, podemos dizer que esse sistema aqui, ele é um multiplicador de força. Tá certo? E quando eu digo que ele é um multiplicador de força, eu preciso tomar cuidado que ele não vai ser um multiplicador de energia, tá? Por quê? Se eu vou, por exemplo, aqui, descer daqui até aqui, esse lado menor, esse lado maior aqui vai subir aquilo que for possível esse óleo preencher, ou esse fluido preencher. Tá certo? Então, quanto maior for essa diferença entre o volume que cai aqui e o volume que sobe aqui, tá? Obviamente, menor vai ser essa diferença. E o que acontece aqui? A distância 2 sobre a distância 1 é exatamente igual à área 1 sobre a área 2. Tá? Então, existe uma relação direta entre as áreas, quanto que um pistão desce, quanto que um pistão sobe. Tá? Eu poderia aqui ajustar assim, ó, distância 1 vezes área 1 igual a distância 2 vezes área 2. Ou seja, o volume 1 de óleo ou de fluido que sai de lá tem que ser exatamente igual ao volume 2 que chega do outro lado, ok? Então, multiplico força? Sim. Multiplico energia? Não, tá certo? Bom, e aí a gente começa a resolver os exercícios. Então, vamos lá. Considere que no esquema mostrado abaixo, a área do pistão 1 aqui está valendo 10 centímetros quadrados. A área do pistão 2 está valendo 25 centímetros quadrados. Se a força de 45 newtons for aplicada no pistão 1, então se essa força aqui for de 45 newtons, tá? Espera-se que sobre o pistão 2 atue uma força de quanto? Bom, então vamos lá. Força 2 sobre área 2 é igual a força 1 sobre área 1. A força 2 é o que eu desconheço. A área 2 eu sei que vale 25. A força 1 está valendo 45. E a área 1 está valendo 10. Tá? O meu objetivo é calcular essa força 2
Então eu vou pegar esse 25 e vou passar para lá multiplicando, tá certo? Então a minha força 2 vai ficar 45 vezes 25 dividido por 10, tá? Então a minha força 2, quando eu vou lá na calculadora e faço essas contas, 45 vezes 25 dividido por 10 vai dar 112,5 newtons, tá certo? Se eu faço, ou se eu uso a relação, por exemplo, só para ter uma noção, né, de que força-peso é massa vezes gravidade, e eu quero pensar na massa, se eu colocar aqui um objeto com 4,5 quilos, ele vai conseguir sustentar dentro desse sistema 11,25 quilos aqui do outro lado. Tá? Só para você ter uma noção, usando massa e não força. Tá? Mas é um fator de multiplicação considerável. Ok? Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo igual a 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Então aqui eu tenho 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 na 4 newtons. Então aqui o automóvel está na parte maior, né? 2 vezes 10 na 4 newtons. E está sobre um êmbolo maior de área 0,16 metros quadrados. Qual é a intensidade mínima que eu vou ter que fazer aqui para poder suspender ou elevar esse carro? Então vamos lá. Novamente, princípio de Pascal, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Força 1 é a informação que eu quero. Área 1, 4 vezes 10 na menos 4. Força 2, 2 vezes 10 na 4. Tá? Área 2, 0,16. Então a força 1 vai valer 2 vezes 10 na 4. Vou passar esse cara para lá multiplicando. 4 vezes 10 na menos 4 sobre 0,16. E aí, se você vai lá na sua calculadora e faz essa multiplicação, 2 elevado na 4 vezes 4 elevado na menos 4 dividido por 0,16, você vai encontrar uma força 1 de 50 newtons, ok? Próxima parte, a gente vai estudar sobre vasos comunicantes. A ideia de vasos comunicantes, o que acontece? É quando você coloca líquidos diferentes que não se misturam, né? Se você para observar aqui, o líquido verde não se misturou com o líquido azul. E a partir disso, a ideia é, como é que eu consigo calcular a densidade de um óleo, por exemplo, quando eu coloco ele dentro da água, ou vice-versa, tá? Então, esse é o tipo de raciocínio que eu vou desenvolver a partir de agora, tá? Bom, para eu poder fazer isso, eu preciso encontrar um ponto que esteja no mesmo nível dos dois, ok? Nesse meu desenho aqui, eu tenho esse ponto aqui e esse aqui, o ponto 1 e ponto 2. Tá? Nesse caso, eu começo a resolver o meu problema escrevendo que a pressão no ponto 1 ou pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Bom, quem que é esse P0 aqui? Esse P0 aqui está me fazendo o papel de pressão atmosférica. Por que eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica? Porque esse tubo aqui está aberto e a pressão atmosférica vai influenciar aqui dentro. Da mesma forma, aqui do outro lado, está aqui a pressão atmosférica. Agora, qual é a pressão que eu tenho sobre esse ponto? Eu tenho toda essa pressão hidrostática aqui do ar, massa específica do líquido A vezes gravidade vezes a altura do líquido A. E quem é que está aqui no ponto B? Além da pressão atmosférica, como tem o ponto A, eu também tenho essa altura de coluna do líquido verde. Então, massa específica do líquido B vezes gravidade vezes a altura do líquido B. Como os dois tubos estão abertos, eu simplesmente posso cortar as pressões atmosféricas, tá? Sobrou quem? Massa específica do A vezes gravidade vezes a altura do A,
massa específica do B vezes gravidade vezes altura do B. Vou poder então cortar a aceleração gravitacional daqui com a aceleração gravitacional daqui. Quando eu chego nesse ponto aqui, o que acontece? Se eu quero calcular a altura do A, eu passo esse cara para lá dividindo. Se eu quero calcular a altura do B, passo esse cara para cá dividindo. Quero calcular a massa específica do A, passo a altura para lá. Quero calcular a massa específica do B, passo a altura do B. Tá? Se por acaso eu tivesse mais um líquido aqui, por exemplo, aí teria que ver, bom, eu teria que adicionar aqui nesse lado, por exemplo, mais massa específica do C vezes gravidade vezes a altura da coluna C. Tá certo? Então eu tenho que levar em consideração o seguinte, colocar o ponto mais baixo aqui e levar em consideração tudo aquilo que está pressionando daquele ponto para cima. Tá certo? Por exemplo, só para ilustrar, um servidor que trabalha na construção civil, quando ele vai fazer o nível de uma casa, ele usa uma mangueira transparente, enche de água e coloca ela aqui, faz uma marquinha. Quando ela parar lá do outro lado, faz a marquinha, essas duas marquinhas estão do mesmo nível. Se por acaso ele deixar aqui dentro bolhas de ar, esse nível aqui já não vai estar correto com aquele lá, tá? Porque eu tenho substâncias diferentes dentro de um mesmo ambiente, aí isso não vai dar certo, ok? É só você conversar com qualquer funcionário da construção civil que ele vai te dizer que isso aqui realmente ele tem que tomar sempre esse cuidado de não deixar bolhas de ar dentro da mangueira. E o exercício me diz o seguinte: em um recipiente em formato de U foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após haver o equilíbrio no sistema, as alturas da coluna de água e óleo a partir de determinado referencial foram determinadas. Então, olha só, eu tenho aqui um determinado referencial, tá? E ele me disse que eu tenho aqui a altura da coluna de óleo de 100 milímetros, tá? E água 70 milímetros. E aí ele quer saber se a densidade da água está valendo 1000 kg por metro cúbico, quanto que vale a densidade do óleo, tá? Bom, então eu vou colocar aqui ponto 1 e ponto 2, tá? Então a pressão sobre o ponto 1 é igual à pressão sobre o ponto 2. Pressão no ponto 1 eu tenho a pressão atmosférica, tá? Só que além da pressão atmosférica eu tenho toda essa coluna de água. Então vai ser o quê? Massa específica da água vezes gravidade vezes a altura da coluna de água. No ponto 2 ele também está aberto. Então quer dizer que eu também tenho a pressão atmosférica. Aí eu tenho a massa específica do óleo vezes a gravidade vezes a altura da coluna de óleo. Ok? Bom, como eu tenho a pressão atmosférica e os dois lados estão abertos, eu posso simplesmente cortá-las. Bom, o que é que sobrou agora? Sobrou massa específica da água vezes gravidade vezes a altura da coluna de água, que tem que ser igual à massa específica do óleo vezes a gravidade vezes a altura da coluna de óleo. Vou poder cortar a altura, a gravidade aqui, e agora vamos para as substituições, né? Massa específica da água está valendo 1000, a altura 70 milímetros, massa específica do óleo eu não sei, mas a altura aqui está valendo 100 milímetros, tá certo? Passo esse 100 para cá dividindo, então vai ficar assim, 1000 vezes 70 sobre 100, tá? Como eu tenho aqui só zeros, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, e eu chego à conclusão que a massa específica do óleo, nesse caso, está valendo 700 kg por metro cúbico. Bom, só fazendo um pequeno comentário, né? Como aqui é milímetros e aqui é milímetros, eu vou poder cortar essas unidades de medida. Então, como aqui eu tinha quilogramas por metro cúbico, essa resposta aqui vai ter que ser em quilogramas por metro cúbico. Pessoal, esses são apenas algumas aplicações, né? Mas eu espero que você continue aprofundando seus estudos, tá? E chegando cada vez mais num conhecimento avançado sobre os temas. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.